Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para este nosso momento muito especial, nosso canal no YouTube. Quando nós discutimos e refletimos, conversamos sobre vocação. E a gente sabe que não necessariamente a vocação religiosa, mas a vocação para a vida, a vocação da pessoa humana. E é por isso que toda vez que nós nos reunimos, nos encontramos aqui, a gente sempre tem um assunto. Eu considero assim um assunto muito especial porque ele pode levar você a refletir sobre tantas coisas na sua vida, na sua história. E isso, claro, para nós é um momento muito especial. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho um convidado muitíssimo especial, né? O Gabriel Casagrande. Ele é bicampeão Stock Car e a gente está muito feliz aqui porque aceitou o convite para bater um papo com a gente e a gente quer aproveitar o máximo desse momento com ele. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo espaço. Realmente vamos aproveitar para bater um papo, como o senhor mesmo falou. Ela não necessariamente ela é religiosa, mas é para ter um propósito de vida. E eu, graças a Deus, encontrei a minha e estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Então, é sempre muito gratificante poder partilhar um pouco dessa experiência que eu venho tendo dos anos aí. E com o que eu faço da minha vida. Você sabe que, é claro, antes de a gente bater um papo, eu estava... Você é como figura pública, né? Não tem como, a gente conhece você, a gente tem um pouco da sua história, e quando a gente vê lá de tudo aquilo que você comenta, ou que escrevem sobre você, de entrevistas também que você dá, eu fico muito feliz porque você sempre parte do princípio do sonho, da vontade de fazer acontecer, e de acreditar, de fato, naquilo que você está fazendo, né? E isso foi, desde quando você começou no automobilismo, isso foi para você uma regra, por exemplo, acreditar de fato que é por aí que eu tenho que ir? Com certeza. Eu acho que desde que essa primeira vontade surgiu em mim quando eu era criança, porque o meu início foi muito cedo, e aí os atletas, eu acho que a maioria dos atletas começa muito cedo no automobilismo. Hoje a gente tem meninos de 5, 6 anos de idade já iniciando, e aí você já tem que saber que é aquilo que você quer fazer da vida, porque se isso não der certo, é muita coisa que você vai abdicar para fazer dar certo, e aí talvez a conta não feche. E quando as primeiras vezes que eu tive vontade de estar numa pista, vontade de competir, assistindo corridas de caras que depois eu tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de competir com eles, eu me lembro dessas primeiras sensações minhas, eu já falava, não, eu quero fazer isso aqui, eu quero viver disso aqui. Era um sonho realmente, viver do automobilismo. Hoje a gente consegue, um caminho muito duro, um caminho árduo, que graças a Deus tem dado certo, mas se você não tiver aquela vontade máxima, aí nada vai dar certo, não adianta o quanto te empurrem para fazer. Se o teu desejo não for maior que tudo, nada vai acontecer, nada vai simplesmente cair do céu. Sim. Engraçado, você estava falando sobre essa questão de abrir mão, não é? E eu fico pensando, por exemplo, quantas renúncias você não deve ter feito justamente para chegar onde você chegou. Chegar onde chegou não, porque você está no caminho, não é? Mas até hoje, quanta renúncia? Houve alguma coisa que você disse assim, puxa vida, vou ter que abrir mão disto para eu continuar realizando esse sonho e estar à frente daquilo que eu acredito? Com certeza teve, até porque quando eu comecei mais tarde, comecei com 12 anos, e aí já era um menino na fase da adolescência, então estava naquela época de estar mais tempo com os amigos. Quando fiz ali 15, 16 anos, começam a ter festas em finais de semana e tudo mais, e você tem que literalmente abrir mão de tudo isso para poder ir correr. Eu me lembro que nos meus anos de kart, que eram os primeiros, eu viajava até mais do que eu viajo hoje. Era muito tempo fora de casa, sendo uma pessoa de muito pouco tempo de vida. Então, você tem que literalmente abrir mão de muita coisa, não somente da vida social com amigos. Eu já passei muitos... a gente está gravando aí no fim de semana do Dia dos Pais. Eu já passei muito Dia dos Pais longe do meu pai, Dia das Mães longe da minha mãe. Porque o meu objetivo era fazer a minha carreira, e eu sabia que quando eu voltasse para casa eu teria eles ali me acolhendo, me recebendo, as minhas 2 irmãs também, mas com certeza não vou dizer que eu perdi muitas coisas da minha vida familiar, mas eu tive que abrir mão, com certeza, para que tudo desse certo. E hoje
está se provando que valeu a pena. Eu tenho a minha família junto comigo em diversos momentos das corridas, os meus amigos também. Então, todo o sacrifício que a gente teve que fazer lá atrás está se pagando, está valendo muito a pena pelo que a gente está vivendo hoje. Você sabe que eu acho muito interessante, muito legal quando você fala isso, porque é muito bom quando a gente consegue integrar, de fato, toda essa questão familiar com aquilo que a gente acredita, que a gente quer fazer. E aí você vê, por exemplo, essa diferença que hoje, por exemplo, você não vê mais como uma perda, né? De fato, no início talvez, puxa vida, vou ter que me abdicar disso, mas agora você sente o quanto isso foi importante. E eu fico pensando assim que muitas pessoas desistem pelo caminho, sabe? Porque elas acham que ou não é o caminho, ou, sei lá, acham muito difícil. Houve algum momento em que você pensou em desistir, assim, disso que você acredita, do automobilismo? Houve momentos, não foi um só. Posso te enumerar 3 momentos que foram momentos chave assim na minha carreira. Quando eu saí do kart com 6 para 17 anos, e aí eu tive que morar fora do país. Uma cultura completamente diferente. Não, eu era um menino muito tímido em português, imagina falando outra língua. Então eu fui morar na Inglaterra, que não é um povo muito receptivo. De fato. A comida é muito diferente, muito extremo também. E quando eu cheguei lá, eu tive dúvidas se aquilo ali realmente era para mim. Mas aí, depois de muita conversa com os meus pais, de muito apoio deles para que eu tentasse, eu resolvi fazer aquele ano por lá. E nós, no final do ano, daquele ano, a gente resolveu que ia voltar para o Brasil, mas naquele momento eu tinha dúvidas se realmente ia dar certo, porque não era uma época que você via muitas pessoas fazendo sucesso no Brasil com o automobilismo. A gente tinha 2 ou 3 nomes que eram nomes fortes. E aí, quando eu voltei, eu realmente deixei literalmente nas mãos de Deus. Eu falei, se for para acontecer, eu vou seguir me preparando, vou seguir me cuidando fisicamente, mentalmente, mas não vou colocar a carroça na frente dos bois e tentar fazer algo que não é para mim. Então, naquele momento, eu falei, se for para parar, eu vou receber o sinal e eu vou parar e vou para outro lado da vida. Mas o meu pai, ele passou a gostar muito de corrida, e aí ele falou, não, você não pode, você está indo bem, vamos tentar alguma coisa por aqui. E aí é menos difícil, digamos assim, Sim. arrumar o patrocínio para um brasileiro quando você vai competir dentro do Brasil do que você levar esse apoio financeiro para fora do país. E aí eu pude seguir a carreira. Um segundo momento, eu acho que foi em 2016, depois de 2 anos já na Stock Car, resultados não apareciam, e aí tinha vezes que, poxa, isso é até meio ruim de lembrar. Eu chegava da pista nos hotéis enquanto a gente estava em competição e eu literalmente chorava porque o desempenho não aparecia, o resultado não aparecia, eu me esforçava ao máximo, tentava de tudo e as coisas não aconteciam. E aí eu ficava um pouco aliviado, porque eu sempre fui um menino de fazer coisas ao paralelo. Eu estudava também, estava fazendo faculdade, que quando eu voltei para o Brasil eu consegui conciliar as 2 coisas. Então eu falei, se isso aqui não der certo, eu pelo menos estou fazendo a minha faculdade, vou seguir outro caminho. E aí eu acho que o terceiro momento, que foi o que eu mais cheguei perto de parar, foi no fim de 2020. Eu estava pela primeira vez tendo uma chance matemática de ser campeão da Stock Car, isso aí já depois de longos anos de carreira, e eu fui acometido pela Covid-19, não pude participar da última etapa. Eu não tinha sintoma, estava tudo certo comigo, mas a gente tinha uma regra que tinha que mostrar um exame que você não tinha o vírus para poder entrar no autódromo, e eu acabei não podendo estar lá, e no mesmo fim de semana tive a notícia de que a minha vaga, que eu já estava acertado com uma equipe para o ano seguinte, ela havia sido vendida. Um outro piloto chegou com mais dinheiro e a equipe acabou vendendo a vaga. Então, naquele momento, o meu pai sempre foi um cara que esteve comigo em todos esses momentos. Tinha vezes que ele estava um pouco mais afastado, agora a gente está super junto, mas naquele momento eu falei para ele, pai, de verdade, eu acho que Deus não quer que eu seja bem sucedido nisso aqui. Eu estou muito grato por tudo que eu fiz, eu sou um cara realizado pelos lugares que eu fui, pelas pessoas que eu conheci, mas, de novo, cara, eu perdi as esperanças. E aí eu recebi uma ligação de um velho amigo que já tinha sido chefe de equipe, me fazendo uma nova proposta. Era uma equipe que estava praticamente acabando,
e ele pediu um voto de confiança. Ele falou, cara, vamos tentar mais um ano e aí você me diz se foi bom ou não. Coincidentemente, no ano seguinte, eu conquistei o meu primeiro título. A gente foi literalmente do fundo do poço pro sucesso. Então, foram assim os momentos-chave que eu passei perto de parar, porque eu via todo o meu esforço que estava sendo feito, tudo que a gente estava tentando e as coisas não aconteciam. Então, eu sempre colocava nas mãos de Deus. Eu falei, eu estou fazendo a minha parte. Se o senhor não Sim. quiser que dê certo, eu vou aceitar. Sempre fui desse pensamento também que os meus planos são legais para mim. Eu acho legal tudo que eu planejo para mim, mas o que vem lá de cima com certeza é muito melhor do que eu. E às vezes a gente não entende, não concorda, mas nos resta aceitar porque nós somos formigas aqui nesse mundo. Claro. E tudo funciona muito bem para quem se dedica, para quem põe muita energia para que aquilo se realize. Você sabe que eu acho muito interessante você colocar essas coisas, porque assim, a gente sempre vai ter essas dificuldades, né? Sempre vai ter, só que a gente não consegue às vezes fazer essa leitura, e você disse muito bem, a gente não consegue às vezes fazer essa leitura de como Deus quer que as coisas se realizem, né? Mas o princípio que a gente sempre entende é esse, é você dizer, olha, o que eu quero para mim, que eu acho que é interessante, é dessa maneira, é assim que eu vejo, né? Assim que você via a sua carreira, a sua realização, tudo aquilo que você podia realizar. Mas assim, a gente não tem aquela bola de cristal para saber se é isso que Deus quer. Mas o importante é quando a gente aposta em alguma coisa, vai em frente. Se você não tivesse sido persistente, e aí eu falo, claro, da minha área, a área religiosa, eu acho que você não teria visto o sinal de Deus nesta equipe que fez essa proposta e com a qual você foi aí recebeu o seu primeiro título, né? Assim, com tanta luta, coragem. Isso é muito bom. Agora, você tocou várias vezes nessa questão de Deus. A religiosidade para você, ela vem de família? Como é que é isso na sua vida? Ela vem de família. Os meus pais são casados, já tem 30 anos. Oh. Eu tenho 29. Eu sou o primeiro fruto aí do casamento deles e tenho duas irmãs mais novas. Uma que vai fazer 27 anos e a outra vai fazer 25. Então, somos todos filhos já formados, criados. Que bom. Mas é um casal que está junto aí há 37 anos, Puxa, se eu não me engano. Foram 7 vida. anos de namoro e aí 30 anos de casamento. E desde que eu nasci, eu sempre tive uma influência muito grande por parte da minha mãe e também das minhas avós. Tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna sempre foram pessoas muito religiosas. A minha avó paterna, ela se tornou ministra, ela cuida de uma parte na paróquia que ela faz parte, ela mora em Xanxerê, em Santa Catarina. Nossa, que legal. E a minha avó materna também sempre foi daquelas avós de nos levar para a igreja, querer no domingo, eu me lembro aos domingos de manhã, isso era uma coisa que quando eu era criança eu não entendia e não gostava, né? Nem eu queria ficar assistindo a Fórmula 1, a Fórmula 1 largava às 9 da manhã e a missa começava às 9. Então, eu ia na missa meio forçado, confesso, mas chegava para ver o final, porque a missa terminava às 10 horas e aí a corrida durava um pouquinho mais, conseguia ver, mas assim, foi por influência mais da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé e foi a pessoa que teve que ter muita fé em Deus mesmo, porque o que eu faço da vida deixa ela com os nervos à flor da pele. Certamente. E assim, eu me lembro de ser adolescente fazendo catequese. Eu gostava demais de entender sobre as questões religiosas da religião católica, sobre Deus. Depois, quando eu fui ficando mais velho, e aí eu acabei saindo de casa, eu meio que dei uma afastada, mas a minha mãe sempre querendo nos levar para dentro da igreja, sempre querendo que a gente ficasse mais calmo. Tive a minha fase de fazer festa com os amigos e tudo mais. Hoje eu sou um cara super tranquilo e reaproximei de Deus nos últimos anos, graças à quaresma. Eu digo que isso aí é um ato que todo mundo deveria fazer, deveria tentar, porque a vida muda. São coisas que, assim, no início, como eu te falei, fazia as coisas meio forçado. Quando você é criança, os pais mandam em você e você tem que obedecer, senão o couro come, né? E come mesmo, então, viu? Eu tive essa iniciação no meio religioso, mas depois de lembro, faz uns 4, 5 anos, nós sempre tivemos o hábito de fazer penitências na quaresma.
e isso tem sido uma coisa que tem mudado a minha vida. Então, cada quaresma eu mudo um pouco o meu estilo e eu estou cada vez mais sendo uma pessoa mais tranquila. Voltei a frequentar a igreja com frequência, e tenho visto muitas coisas boas acontecendo no meu meio. Uhum. Se isso tem a ver com tudo que eu estou fazendo, eu só vou saber quando eu partir dessa, mas Exato. a minha parte eu estou fazendo e eu quero pelo menos chegar lá no final de toda essa minha trajetória, não de carreira, de vida, Sim, claro. sabendo que eu fiz de tudo para honrar tudo que Deus tem me proporcionado. Entendi. Isso aí é o meu primeiro objetivo aqui. Uhum. Quando você fala de quaresma, você faz propósitos assim? Isso, penitências. Ok. É assim, eu era um menino que eu era chocolatra, eu era viciado em chocolate e não deixava de comer assim, todo dia tinha que ter um chocolatinho. Consegui parar com chocolate, consegui parar com fritura, que é uma coisa que nos faz muito mal. Aprendi a comer salada e legumes, que era uma coisa que eu Não gostava fiquei muito. por uns 25 anos sem comer. Questão de falar palavrão, de ser mais calmo. Todo ano eu faço alguma coisa para que seja sofrido para mim, porque eu sei que é uma coisa Claro. que eu vou ter que penar para conseguir fazer. Exato. E que depois vira um hábito. Depois que você percebe que você consegue, vira um hábito e com certeza o meu meio melhorou. Nossa, mas isso é muito bom, rapaz, porque os propósitos que a gente faz, eles sempre partem desse princípio, né? De nos ajudar primeiro interiormente, né? Assim, de, olha, você pode conseguir fazer isso mesmo que tenha, justamente porque é um sacrifício, tem que ter esse sacrifício, né? Senão a gente leva as coisas assim com muita facilidade, né? Ah, tá bom desse jeito. Agora, quando tem um sacrifício, algo que você precisa se dedicar, puxa vida, isso tem um valor imenso, né, na nossa vida. Eu gostei muito de saber disso, porque propósitos são muito difíceis na quaresma. Em qualquer outro momento do ano, quando você faz algum propósito, ele acaba sendo um pouco mais fácil. Mas a quaresma, pela nossa religiosidade, espiritualidade, ele é sempre mais difícil. A gente tende a não completar muito. Então, quando você fala isso já me alegra muito, porque é uma maneira mesmo de você realizar a sua devoção e a sua prática religiosa. Isso é muito bom. Agora, o nosso diretor aqui falou que tem algumas fotos que ele vai colocar, e você me dissesse, né, me localizasse nessas fotos, apesar de que ele já me passou mais alguma coisa, não sei se ele... Isso, essa aí é de 2023, você está conseguindo ver? Essa foto é de 2023, isso. Aqui no Brasil, Interlagos. Né? E é aqui em Interlagos, isso é no S do Sena. Uhum. Eu não vou saber te dizer qual etapa era essa, porque a gente vai 2 a 3 vezes em Interlagos por ano. Uhum. Mas é uma das etapas de Stock Car aqui. Eu acabei vencendo uma das corridas, muito provavelmente pode ser essa dessa foto aí. Uhum. É uma pista que tem toda uma atmosfera diferente por tudo que já aconteceu ali no Sim, claro, claro. Os dois títulos que eu conquistei da Stock Car, as 2 finais foram em Interlagos, é onde a categoria preza por fazer as finais, porque São Paulo é o lugar onde está todo mundo, onde os patrocinadores querem ir, é o melhor autódromo que a gente tem no Brasil. Então, assim, é um lugar muito especial. Eu, como um fã de corrida desde cedo, foi a primeira pista que eu aprendi a andar por conta do videogame. É a pista que tem o GP Brasil de Fórmula 1. Então, eu imagino que todos os pilotos, a primeira pista que o brasileiro aprende a pilotar é Interlagos por conta do videogame. E é sempre muito especial. A Interlagos é muito legal. Eu gosto sempre de estar ali. Espero que até o fim da carreira a gente possa comemorar muito mais por ali também. Claro, sem sombra de dúvida. E a gente torce por isso, sem sombra de dúvida. Eu acho que tem uma outra foto também, não sei de onde. Esta aí é do segundo ou primeiro? Segundo. Essa foi o segundo título no fim do ano passado. Em Interlagos também, o pessoal ali entregando o troféu. Esse ano foi o ano mais complicado do que 2021 foi um ano mágico em termos de números. A gente teve um desempenho realmente muito bom e 2023 foi um ano um pouco turbulento, que parecia que ninguém queria ganhar. Sempre quem estava em primeiro acabava fazendo algo errado e caía na classificação. Então, a liderança do campeonato ela trocou umas 6 ou 7 vezes ao longo do ano e aí a gente teve um sprint final muito bom. E a gente conseguiu agarrar a taça aí no final. E tem uma história muito, muito interessante no fim desse 2023. Eu sempre fui um menino que gostei de jogar bola, jogar futebol.
Eu não sou o cara mais habilidoso do mundo. Mas sendo habilidoso no Stock Car, tá duas ótimo. etapas para o fim do ano. É isso que importa. Mas aí eu fui jogar bola com os meus amigos de uma maneira bem amigável, tranquila. E numa disputa de bola, sem o mínimo de maldade, eu acabei estirando o ligamento do dedão do pé. E assim, era difícil para caminhar. Eu fiquei 2 meses meio mancando. Doía o pé para frear. Eu me lembro que assim era bem complicado. Poxa. Foi por um erro meu, porque eu não deveria ter ido jogar futebol, não deveria ter feito o esporte que é de risco, é um esporte de eu acabei sofrendo isso aí. No fim do ano conseguimos conquistar o objetivo, era o que precisava, mas teve muita oração, teve muita Sem promessa, sombra de dúvida. muito pedido para que a dor passasse. A dor foi passando aos poucos e uma coisa que considerei ruim, com certeza, porque fiquei um bom tempo sem poder cair direito e eu tenho sequela até hoje, mas que me ensinou algo muito, muito válido, muito curioso, que o objetivo principal. Eu não posso colocar nada e nenhuma vontade passageira à frente dele. Claro, sem sombra de dúvida. Agora, eu queria te fazer uma pergunta óbvia até, mas a sensação de ter assim esse prêmio na mão, né, levantar isso, como que foi isso para você? Né? Diante de tudo aquilo que você viu, percebeu a dificuldade que teve, né? O desânimo, porque se bem que essa é a segunda que você... Mas como que foi? Como que é essa sensação? Porque a gente não faz ideia, na verdade, né? Olha, não é por ser a primeira ou por ser a segunda. A primeira eu estava muito mais leve, sem pressão nenhuma, sem cobrança, porque estava simplesmente vivendo e estava tendo um resultado muito bom naquele ano de 2021. E aí depois que você conquista a primeira vez, a cobrança ela é gigante. Creio que sim. Então, assim, 2022 eu cheguei na final disputando o título e acabei ficando em terceiro no campeonato. E 2023, de novo, chegamos no final liderando, e aí eu falava, não pode acontecer o que aconteceu o ano passado, para que nós perdemos praticamente para nós mesmos, e vamos conquistar isso de novo. E quando você conquista, e aí falando dos 2 títulos, primeira realização de um sonho, eu que sempre fui um menino que assistia a Stock Car quando era criança, eu assistia Cacá Bueno, Thiago Camilo, Átila Abreu, todos eles correndo, e poder competir contra esses caras sempre foi muito legal, e poder vencê-los é mais ainda. Então, quando você olha assim essa foto que simboliza a conquista do título, dá uma emoção. E 2023 tem um gostinho especial também por ter sido uma confirmação. O ano de 2021 você ganha um título e tem muita gente que fala que foi golpe de sorte, que pegou um ano que tudo deu certo, que dependeu demais do carro e o carro estava muito bom. Então, ter conquistado mais de uma vez mostra que não foi um golpe de sorte, que a gente realmente soube o que fazer para conquistar esse título, que a gente teve o potencial e soube aproveitar esse potencial. E, de novo, é uma emoção, uma gratidão muito forte. Eu me lembro de quando eu cruzo a linha de chegada, aí nos 2 títulos, começo a orar, a agradecer. Que bom. Por estar vivendo aquele momento, porque é uma coisa que eu sonhava desde criança. Eu ainda considero que eu estou na metade da carreira, porque eu estou com 29 e quero ir em alto nível até os 45, no mínimo. Não, claro. Do jeito que eu me cuido, do jeito que eu me preparo, eu acho que eu consigo. Então, tem muita coisa por vir ainda, eu espero. E eu sou um cara muito pé no chão, então eu quero aproveitar demais os momentos, porque eu sempre fico me perguntando quando que eu vou ter eles de novo. E aí, quando a gente experimenta essa sensação maravilhosa que é vencer um campeonato, que é uma confirmação de todo um trabalho, a gente tem que aproveitar ao máximo. Nesse momento de erguer o troféu, o meu maior sentimento era a gratidão mesmo. Ai, que bom. E, vem cá, curiosidade, a sua mãe consegue ver a corrida? Consegue. Consegue? Ela não se mata de nervo, não? Como? Ela não fica muito nervosa ou ela... Fica. Eu recebo... Quando ela não vai no autódromo, e ela indo pouco ao autódromo, quando ela não vai, eu recebo vídeos das minhas irmãs filmando ela, mostrando como ela fica. E é uma coisa assim que eu dou risada quando eu vejo. Ela começa a bater perna, vai lá
gritando na frente da TV. Ela está sempre torcendo, é a minha fã número um, está Ah, que bom. sempre apoiando. Sempre me cobrou muito, ela sempre Aham. foi de muita cobrança. Então, a minha mãe, eu queria que ela tivesse mais nos autódromos, mas ela tem os compromissos dela Sim, também. claro. E por eu ter duas irmãs, elas passam bastante tempo juntas. Ah, Então, sim. aceito que ela esteja cuidando das duas e quando ela puder, ela vai estar junto. Claro. Nesse momento, nas conquistas de título, ela estava lá. Na de 2021, ela foi a primeira pessoa que eu abracei quando eu saí do carro. Eles já colocaram ela esperando eu lá quando eu cheguei e sempre foi muito legal. Assim, eu acho que ela já se acostumou, tá? Ah, Com os sim. riscos que o esporte tem. E ela É. sabe que o filho dela não é muito doido, não se envolve em acidente muito, muito forte. Eu fui parar no hospital só uma vez, mas nunca quebrei nenhum osso. Ah, que bom. Então, considero que eu sou E ainda física bem. 100% ainda. Ainda bem. Agora tem essa outra foto aí, a família toda, não é? Família toda. Minha irmã, na esquerda, minha irmã Luísa, que tá com 27 anos. Aí o meu pai, que é o mentor de tudo. A minha Uhum. mãe ao meu lado. E na direita, a minha irmã menor, a Cristiane. Sim. Todas essas pessoas aí são extremamente importantes para a carreira, para a vida. E eu digo, quando eu comecei, o sacrifício que uma família tem que fazer, o sacrifício financeiro, porque o investimento é muito alto Sim. para você entrar no automobilismo. Eu já imagino. Então, com certeza, as minhas irmãs e a minha mãe apoiaram muito a decisão do meu pai de investir em mim. E sempre foram excepcionais torcedores. Sempre cobraram quando cobrar, sempre comemoraram a cada pequena conquista que a gente tinha. E Uhum. sempre que eu digo que tudo isso que está sendo conquistado pelo Gabriel dentro da pista não é só do Gabriel. E aí eu falo não só da família. A minha família dessas 5 pessoas tem também tios, Claro, primos, avô e avó, todo mundo que claro. sempre apoia, a equipe está colocando todas as energias ali para que tudo dê certo e virou uma grande família. Todo Mas mundo que que bom. está que tá torcendo faz parte disso. Mas ter essas é muito gratificante e eu tenho valorizado ao máximo, porque a minha carreira me faz estar muito tempo longe deles. Sim. Então a gente tenta aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem ao lado deles. Que bom. Eu não sei se acho que tem mais uma foto, se não me engano. Deixa eu ver qual é a foto que eles vão colocar. Opa! Poucos, hein? Olha aí, Meu poucos, né? Deus, que beleza! Isso é uma graça de Deus. Bom, eu sempre uso a minha linguagem, né? A linguagem religiosa, né? Quantos troféus isso aí? E esse que você está na mão? Esse que eu estou na mão é o troféu de campeão de 2021. Esse foi uma Tá. obra de arte feita por Joalheiro. É um troféu único. Esse aí ninguém vai ter igual, porque Ah, foi é? feito só para aquela edição. E aí, no chão estão os 14 troféus que a gente teve Puxa em vida. 12 etapas. É um número que ninguém nunca chegou perto na Stock Car. Foi um ano literalmente mágico, que tudo dava certo. Quando as coisas davam errado, para mim, dava mais errado ainda para os concorrentes ao título. Então, tudo funcionou perfeitamente para que a gente atingisse o. Eu considero que isso aconteceu para me ensinar muito sobre aquele fim de 2020, que eu passei por momentos muito pesados Difíceis, né? psicologicamente, Uhum, e 2021 veio para me claro. retribuir todo aquele sofrimento que a gente teve no fim do ano anterior. Uhum. Agora tem mais uma foto, se não me engano. Deixa eu ver. Aliás, tem mais duas. Tem essa é do pessoal que foi em Aparecida, não é isso? Isso é no final de 2023, depois da conquista do título. Esse pessoal que está na foto é a minha equipe, é o pessoal de engenharia, os mecânicos, todo o pessoal da logística que literalmente faz tudo acontecer. São eles que Ah, você deixam o conseguiu levar todos para show pronto Aparecida? para que a gente possa chegar e lotar. Você conseguiu levar Porque eles todos? viajam de ônibus e a sede da equipe é em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, para você sair de Petrópolis e ir para São Paulo, que afinal foi Interlagos, passa em Aparecida e a gente conseguiu combinar as idas aí. Isso foi na segunda, logo depois da conquista do segundo título. Então a gente conseguiu que todos fossem até lá e pudemos fazer uma oração todos juntos, agradecer. Todos eles são também
bem crentes, pessoas Sim, fiéis a Deus, sim. todos, cada um do seu jeito, Claro, sem mas dúvida. todos acreditam demais em Deus e confiam demais em tudo isso. Então a gente pôde agradecer todo mundo junto. Foi um momento muito Nossa, que especial legal. também. E tem uma última foto que eu achei muito expressiva. E eu até queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa ideia de ir à Aparecida e você levou o macacão. Como é que é? Como é que funcionou isso? Como é que foi isso? Bom, eu sou nascido no interior do Paraná, sou nascido em Francisco Beltrão, me criei em Pato Branco, é bem longe de Aparecida do Norte, mas sempre escutava as histórias, toda a peregrinação que as pessoas fazem e Sim, tudo sim. mais, e eu nunca tinha ido até Aparecida. Então, quando criança, você comemora o Dia das Crianças no dia de Nossa Senhora Aparecida, Exato. e poucas crianças ficam sabendo disso. E eu, desde criança, já fiquei vendo como era o comemorado o feriado. Aí, nesse ano de 2023, uma pessoa que trabalha comigo, que é a Carol, ela hoje é minha social media, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, e ela falou: Gabriel, você tem que ir lá, você tem que conhecer a Basílica, o Santuário, tem que ver tudo que tem lá, um lugar mágico, vamos comigo. E aí, na segunda etapa de 2023, a gente foi. A etapa era em Lago, São Paulo, nós pegamos o carro, fomos até a Aparecida, pudemos participar da missa, depois voltamos. E aí eu conheci tudo que tinha ao redor do santuário e eu vi itens lá, muitos itens legais, muitos itens importantes e fiz uma promessa, não contei a promessa para ninguém, Isso é nem para bom. a Carol que estava junto comigo, simplesmente fiz a minha promessa para Nossa Senhora Aparecida mesmo. Falei que se eu fosse campeão no ano, eu iria entregar o meu macacão que foi usado nas corridas como forma de agradecimento. E aí, quando eu fui entregar, a pessoa que recebeu falou: Ah, você quer que a gente ponha aqui o macacão? Então, eu falei: Não, eu só estou fazendo o que foi prometido, estou entregando como forma de gratidão pela graça alcançada. Se vocês acharem interessante, fiquem à vontade também, mas não faço questão que vocês coloquem para mostrar, até porque eu não professo a minha fé para mostrar para ninguém. Sim, claro. Foi um jeito de eu agradecer pela intercessão de Nossa Senhora Vida por a gente ter conquistado o título, que foi, dos dois títulos, posso dizer que foi o título mais complicado e mais sofrido de se conquistar. Uhum. E quando você conheceu a Aparecida, você gostou da cidade? Gostou do santuário da cidade? Não, do santuário. Você sentiu de fato ali um momento, um lugar muito especial, um lugar sagrado? Como que foi isso para você? Esse encontro, aí nesse caso, a segunda vez, né, com a Aparecida. Sim, a primeira vez que eu fui, primeiro eu fiquei impressionado com o tamanho O não tamanho. somente do lugar, mas o tanto de gente que tinha lá. Uhum. Porque às vezes a gente fica achando que você está sozinho com um propósito no mundo, mas a quantidade de gente que acredita e que põe a sua fé nisso, que põe muita energia nisso, foi muito bonito de ver. Eu via pessoas de diversos lugares. Eu estava lá a trabalho em São Paulo e aí fui relativamente de perto, né? Porque eu estava de São Paulo, mas tinha gente de todos os cantos do Sim. Brasil indo para lá. Então é muito legal de ver como é a fé das pessoas e um lugar lindo, maravilhoso. Eu acho que, assim, do que o homem pode fazer, eu acho que foi feito de uma forma magnífica para honrar tudo o que significa Nossa Senhora Uhum. Aparecida. Sim. E assim, eu não sou um cara que tem muitas coisas, de energias e tudo mais, mas eu fiquei muito em paz naquele lugar. Eu fui mais algumas vezes, esse fui duas vezes, e toda vez que eu vou é sempre muito especial. Uhum. Então, eu considero que virou um lugar assim muito bacana para minha vida, que era um lugar que eu não conhecia até o ano passado, e com certeza, enquanto eu tiver possibilidade, chance de ir até lá, vou fazê-lo, porque tem me feito muito bem, e eu, todas as pessoas que tenham chance deveriam ir, Uhum. pelo menos uma vez para conhecer, e depois você vai Claro. se apaixonar pelo lugar e vai querer
e vai querer voltar. Claro, sem dúvida, ainda mais Aparecida. Eu gosto muito dali, independente de ser padre ou não, quando eu vou ali, eu me sinto de fato uma paz muito grande, porque o espaço te conduz a isto, né? Apesar de que sempre está cheio ali, sempre está cheio, mas é sempre bom encontrar algum lugarzinho ali para você rezar, ficar em paz, em silêncio, isso ajuda muitíssimo. Agora, a sua agenda é uma agenda muito complicada, eu tenho quase certeza disso, né? Quando você viaja para fora ou aqui mesmo no Brasil, você costuma participar da missa? Tem possibilidade de fazer isto? Para exercer, no caso, a sua religiosidade? Olha, fora do país, eu não acabei não indo em nenhuma celebração, mas aqui Uhum, no Brasil eu gosto de ir em diferentes igrejas também. Eu uhum, vou à missa toda semana aqui em Curitiba. Por eu não estar aqui na maioria dos finais de semana, eu escolhi a terça-feira para ir à missa. A claro. gente reza uma novena perpétua em honra a São Pio de Pietrelcina também, Ah, é? na igreja que eu vou. E é uma igreja muito bacana e quero ir todas as semanas quero ir à missa, escuto o evangelho todas as manhãs, estou sempre ligado e sempre rezando muito. Quando Nossa, eu vou aos lugares, eu gosto de conhecer bastante sobre o local. E o fato da gente ter a Igreja Católica em todo o mundo e no Brasil, em todas as cidades, isso facilita bastante para que a gente possa professar a nossa fé. A igreja é uhum, sempre um lugar aconchegante, está sempre aberto a todos, todos que quiserem entrar vão ter o seu espaço e vão ser bem uhum, recebidos. Então, claro. em todos os lugares que eu vou, eu costumo ir. Quando eu viajo, é a trabalho, a gente não consegue ir à missa, Uhum. mas eu gosto sempre de rezar, ter o meu tempinho ali com Deus e todos os locais que a gente vai, eu já tenho conhecido bastante igrejas por aí. Ah, E é? está sendo muito legal, está sendo muito bacana ver, porque cada uma delas tem peculiaridades na questão visual, Sim, claro. mas tudo gira em torno de uma coisa só, que é a nossa fé em Deus. Isso é muito bonito de ver. Lá em Pietreutina, São Pio, você chegou a conhecer, não? Já que você tem essa novena que você faz? Não, eu não consegui ir até lá. Eu Nossa, já lá fui é... até a Itália, Aham. mas isso faz 10 anos e nós vamos daqui um tempo com a família toda e já coloquei essa sementinha para a família. Falei, poxa, a gente tem que dar um jeito de visitar para conhecer, já que a gente está toda semana falando sobre ele e eu sou um cara bem curioso, assim, eu acabei Nossa, pesquisando bastante sobre, é uma sim. história muito interessante, é Belíssima. muito interessante de saber. E coloquei essa sementinha aí na família. Vamos ver se eles aceitam, se eles acatam, para que É a gente claro. possa, pelo menos nessa nossa viagem em família, também poder ter um tempinho da nossa fé e também com uma certa. Trazendo um pouco mais de cultura, porque a história Claro. que foi vivida no mundo e que está difundida pelo todo, a gente poder ver de onde veio. Isso vai ser muito bacana também. Você sabe que eu conheci lá e te garanto que se você conseguir de fato ir lá, né, porque a gente sabe que às vezes pode ser difícil e tal, mas seria muito importante porque você vai ter como eu diria, um outro olhar. Por mais que você conheça a história dele, você vai ter um outro olhar. Uma coisa é quando a gente lê, quando a gente faz a novena, que isso é de fato muito prazeroso, né, espiritualmente, e a gente se sente bem também emocionalmente, mas estando lá, eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas assim, é uma energia muito interessante. É como se a gente sentisse naquele momento acolhido mesmo, sabe? Acolhido na religião, acolhido por São Pio, né? Eu acho isso fantástico. Então, se você for, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar imensamente. Tenho certeza disso. Agora, nas suas corridas, em todos os seus momentos, quando você entra no carro ou quando você... Existe algum rito que você faça? Eu sei que está terminando o nosso tempo aqui, então eu gostaria de ter essas curiosidades aqui, porque eu acho muito importante isso para a gente, não é? Você tem algum rito que você faz, alguma oração, ou você só coloca... Só não, né? Coloca diante de Deus. Como que funciona? Como que é isso? Bom, eu costumo, como toda manhã, escutar o Evangelho. Eu acompanho o Padre Alex Nogueira pelo Ah, canal do YouTube também, e ele faz uma análise do Evangelho, a gente faz uma sim. oração. Isso é muito, muito legal. Então, amanhã eu estou escutando. E quando eu vou entrar no carro, eu gosto sempre,
antes de entrar no carro, ter o meu momento em paz com Deus, que eu possa orar, possa pedir pelo que vem pela frente, agradecer pelo fato de eu estar lá vivendo aqui, tendo as experiências que eu estou tendo. E assim, sem exceção, sempre quando for entrar no carro, vou ter que rezar antes. Isso aí, quando tem tempo ou quando não tem tempo. Quando você vai meio na pressa para entrar dentro do carro, eu acabo rezando com o carro em movimento já. Estou com o carro indo e tô rezando, porque a gente tem que... A gente sai com uma velocidade menor, você sai aquecendo pneus, então você consegue desfocar um pouquinho da pilotagem. Na hora da volta rápida, é uma coisa assim bem difícil de você pensar em outra coisa. É bem complicado, porque você tem que se concentrar única e exclusivamente naquilo que está fazendo. Mas eu me lembro de momentos assim ao longo da carreira, e aí posso dizer dos dois títulos, que além de rezar antes, agradecer muito e tudo mais, eu pude estar abrindo a última volta das 2 corridas em que eu fui campeão, e eu falando assim, Deus, por favor, me ajuda, só falta uma, leva eu até o final aí que vai dar tudo certo. E isso aí é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente está dentro de uma máquina que ela pode falhar qualquer momento. Sem dúvida. Qualquer momento a gente pode ter problema, seja no motor, no câmbio, nos freios, nos pneus. É muita variável que está ali e que tudo tem que funcionar. Então, assim, quando estou de uma certa forma tranquilo, indo para um momento que é muito importante, eu só falo assim, poxa, me ajuda mais um pouquinho aqui que vai dar certo. E todas as vezes que eu pedi, ele atendeu. Eu estou cada vez mais feliz e mais grato com isso. E vou sempre continuar com o meu ritual de rezar antes e de dar essa conversadinha aí nos momentos mais tensos. Você sabe que é legal bater um papo rápido com Deus assim, porque ele sabe que naquele momento a gente está precisando daquele apoio espiritual ali. Agora, eu sei que velocidade, obviamente, não é complicado para você. Para mim, já é. Só uma curiosidade, qual é a velocidade que corre? A velocidade máxima que o Stock Car pega é 270 km por hora. Eu posso fazer isso na Bandeirantes, não tem problema. Mas aí o pessoal vai te multar, hein? Vai dar um problema para ti. Não, mas o meu carro não vai chegar lá não, desse jeito. Nossa, mas sabe por quê? Eu fico pensando, quando eu vejo, né, as corridas, dá uma sensação assim, eu acho, por mais que seja um momento ali, que você está pensando, o foco ali é a corrida, o foco é de fato vencer, obviamente, né, que ninguém vai entrar numa corrida para perder. Mas eu digo assim que eu penso numa tensão muito grande, mas ao mesmo tempo, para quem está ali, não sei se eu estou interpretando certo, uma sensação de liberdade você tem ou não? Sim, com certeza. É uma coisa maravilhosa quando você está pilotando e tudo dá certo e você tem um acerto do carro que funciona, quando você sente a aderência dos pneus no asfalto, ou quando você pisa no freio e sente que o carro está com um freio eficiente, você está fazendo uma volta rápida. Isso é maravilhoso, é uma coisa que você nunca vai enfrentar na rua e na estrada. Não tem como você ter a mesma sensação num carro de rua do que você vai ter em um carro de corrida. Então, apesar de nós termos momentos tensos, o piloto tem que estar relaxado. Por isso, voltando naquele assunto, de ter essas conversas rápidas com Deus, tem momentos que a gente fica mais tenso enquanto está pilotando. Entendi. Quando você vai a uma volta rápida para classificar e o grid lá, você tem uma chance só, acaba sendo bem complicado. Então, além de você ter que lidar com tudo que está acontecendo, você tem que cuidar da sua mente. Você tem que estar tranquilo, tem que cuidar da respiração. Então, é um momento de tensão para quem está assistindo e para quem está pilotando, de certa forma, você tem que tentar se relaxar. Isso é bem complicado de fazer. Tem vezes que os pilotos acabam simplesmente por puro nervosismo. Entendi. E eu acho que o fato de você ter alguns artifícios para permanecer calmo, permanecer de maneira mais tranquila, vão te dar um desempenho um pouco melhor. Rapaz, pena que esse bate-papo está terminando. Eu, assim, é a primeira não, mas é uma entrevista que eu fiz, bate-papo que eu fiz, que eu fiquei muito feliz. Não que os outros eu não tenham ficado felizes, obviamente que fiquei. Mas é porque foge um pouco aquilo que normalmente a gente faz, não é?
Então, assim, bater um papo com alguém como você, que tem uma história completamente diferente, né, daquilo que normalmente a gente imagina ou pensa, e ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem essa ligação tão profunda, tão bonita com Deus. Então, eu agradeço imensamente a você. Eu sei que você tem outros compromissos hoje ainda, mas agradeço em nome de toda a nossa equipe aqui, em nome da TV, em nome do canal do YouTube, em nome de todo mundo aqui. Agradeço a você por esse espaço que você cedeu para a gente na sua agenda, e eu tenho muita certeza de que isso vai ajudar muita gente, pode ter certeza disso. Então, eu queria te agradecer e queria pedir que você desse uma mensagem aí para as pessoas que estão como você, né, acreditam, têm um projeto na vida e como que elas podem seguir isso adiante. Padre, eu que agradeço a vocês aí pelo convite, pelo espaço, pelo tempo. Espero que tenha sido um papo tão bom para você e para quem está assistindo quanto foi para mim. Realmente é bem diferente. É a primeira vez que eu faço uma entrevista falando sobre esse tema e é sempre muito bacana falar. Eu acho que uma coisa que eu sempre peço a Deus todas as noites é para que a minha fé aumente cada vez mais e que eu seja um instrumento dele aqui na Terra, mesmo sem saber que eu estou sendo. Então, que eu possa estar evoluindo como pessoa, como espírito, para estar cada vez mais fazendo o bem, buscando o meu objetivo aqui na Terra. Eu acho que se tem alguma coisa que eu posso falar, eu sempre tive assim um certo empurrãozinho para buscar a Deus. E que isso que eu vou falar agora sirva de um empurrãozinho para quem está nos assistindo. E não tem coisa mais maravilhosa do que você ver que tudo que você está fazendo para Deus está se retornando para ti em forma de graça. Isso é maravilhoso e com certeza todas as vontades que vocês imaginam para a vida de vocês não são nada perto do que Deus planeja para que vocês realizem. Então, fiquem tranquilos, confiem demais, esperem no Senhor que tudo acontece para aqueles que acreditam e que se esforçam pelo que desejam. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo aí. Espero que tenha sido muito bacana. E aguardo vocês numa corrida, hein? Quero que vocês possam ir lá para aproveitar todo esse momento, para sentir tudo que acontece. Com certeza, quando vocês puderem, estão super convidados. Eu tenho certeza que vou ficar muito nervoso, né? Não sei se... Mas seria muito bom. Normal. Claro, lógico, eu imagino que sim. Rapaz, então, olha, agradeço mesmo, viu? E digo àqueles que acompanham a gente, né, por esse canal, que a gente tem tudo a oferecer quando se trata de temas muito bons como esse, que a gente se encontra aí em outro momento. E o pessoal que nos acompanha, muito obrigado por estar conosco. E, claro, a gente tem um próximo encontro aí, trazendo outros temas muito interessantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima.